Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Hoje mais um encontro extra em função das coisas extraordinárias que estão se dando aqui no nosso país há 102 dias das nossas eleições presidenciais. E conforme anunciado aqui no nosso portal, uma chuva de meteoros continuam a cair sobre o governo Bolsonaro. E hoje um meteoro certeiro atingiu o centro do governo. Porque não dá para o Bolsonaro querer se desvencilhar do seu ex-ministro / pastor / agenciador / atirador, porque ele não vai conseguir. Ele que dizia que colocaria a cara no fogo pelo ministro, pois bem, a cara deve estar bastante torrada nesse momento. É uma situação que saiu do controle do governo, porque se estivesse sob a alçada do Procurador-Geral da República, certamente nada aconteceria, mas foi um juiz da Justiça Federal, já que o ministro perdeu o foro, ele não tem mais a possibilidade de ser processado junto ao Supremo Tribunal Federal, portanto, na Justiça Comum ele já está prestando contas com a lei de uma forma mais acelerada. O Bolsonaro, como é típico dele, ele terá um comportamento absolutamente acovardado. Ele vai dizer que não era bem assim, que a cara não estava tão próxima do fogo, como ele disse que colocaria, e que se o ministro tiver algum tipo de responsabilidade tem que ser entregue mesmo à justiça, tem que ir para a cadeia, que o governo dele não tem corrupção, como se isso tudo fosse verdade, inclusive, na cabeça dele, porque ele sabe que foi ele que indicou para o próprio ministro esse conjunto de pastores vigaristas para fazerem negócio com o Ministério da Educação. Essas criaturas não apareceram lá no governo central, conversando com ministros, com generais e tal, à toa não. Isso veio dentro de um conjunto, de uma manobra que o Bolsonaro faz, de tentar cooptar e também de prestar serviços a partidos políticos que são camuflados de igrejas neopentecostais. Então, existe um grande negócio que está sendo feito no meio desse governo, sobretudo com essas estruturas que acabam sempre correndo atrás de dinheiro. E quando você tem vigaristas envolvidos no meio dessa história toda, a mistura fica perfeita para a bandidagem. Mais tarde, entre 5h15 e 5h30, eu estarei aqui com vocês para abordar os outros assuntos do dia. Tem assuntos muito sérios aqui envolvendo Petrobras, as situações estão acontecendo, mas o foco agora é esse escândalo que o Bolsonaro agora vai querer se desvencilhar dele, de uma forma bem covarde, uma forma bem típica do comportamento dos covardes, comportamento que ele tem adotado sempre. E aí, gente, não é nenhum tipo de questão pessoal, não. É o atestado que o mais alto servidor da República tem esse comportamento imoral, antiético, não republicano, corrupto e que atinge todas as estruturas da nação, né? Mas o Bolsonaro está sentindo o golpe. Ontem à noitinha, quando ele foi ali dar um passeio ali pelo cercadinho, as pessoas que o viram perceberam que ele estava com o semblante mais baixo, mais abatido, né? E ele confessou que ele antes era o imbrochável, ontem ele estava demonstrando o seu perfil diferente, já broxado. Acompanhe aqui nas próprias palavras do presidente da República. Cansado, presidente? Tá cansado, presidente? Grande líder. Tá emocionado, presidente? Eu tô broxa mesmo. Tô broxa mesmo, né? Como ele disse, e deu uma risadinha ali para dar uma descontraída. Bom, a questão da corrupção no Ministério da Educação já vem de longe e o seu próprio ex-ministro também, o Weintraub, tem mostrado que o governo foi entregue para o Centrão, que o Centrão faz negócios para cima e para baixo, junto com militares inescrupulosos. Ele citou em alguns encontros dele que ele tem tido pela internet, no canal dele, e nessa semana ele fez mais uma confissão sobre o perfil do presidente da República. Você que acompanha sempre os nossos encontros já tomou conhecimento disso, mas para você que está chegando agora, você que já conhece o nosso espaço, vamos rever aqui só esse trechinho aqui para a gente conferir e confirmar, né, se Bolsonaro está inocente no meio dessa história. Vamos lá. Infelizmente, já falei isso anteriormente, o presidente Bolsonaro se perdeu, está completamente corrompido, no sentido amplo da palavra. Não estou falando de grana, estou falando corrompido de valores, de falar a verdade. Ele ele se corrompeu no sentido amplo, né? E hoje a Petrobras está assim, o Centrão já sentiu, já está salivando para pegar a Petrobras. O que eles estão tentando fazer? Bom, gente, isso ele está falando da Petrobras, mas ele citou, em outros encontros dele aqui,
o Ministério da Educação virou um grande latifúndio do Centrão para fazerem negócios, falcatruas. A gente está tendo vários. E aí, quando você vê o perfil das pessoas que estão com Bolsonaro, enfim, a verdade é essa. E, obviamente, numa mudança de governo com um novo Procurador-Geral de Justiça, com um novo Procurador-Geral da República, com uma nova mentalidade que deve ser instaurada aqui no nosso país, nós vamos ver essa gente toda prestando contas. O Bolsonaro, que está tirando o corpo da reta ou a cara da fogueira, ele tem provas contra ele aqui que são muito contundentes. Uma fala aqui, uma gravação do ex-ministro, /pastor, /agenciador, /atirador, é muito clara. Isso foi colocado pelos meios de comunicação aqui. Eu vou colocar um trechinho aqui de uma fala dele, eu acho que dá para vocês acompanharem aqui. Vamos lá. Não tem nada com a Ailton, tem tudo com o Gilmar. Está entendendo, Gilmar? Sim, senhor. Ele escuta. Então, o Gilmar, Obrigado. que foi um pedido especial que o presidente da República fez para mim. Ele deixa muito claro, foi um pedido, a gravação também embaçada, mas eu vou colocar para vocês, mas ele fala que ele confessa que foi a pedido do presidente da República. Óbvio, se é o presidente da República que estava recebendo esses corruptos todos no gabinete, eles estavam com trânsito livre, eles estavam participando de reuniões oficiais, eles não vieram do céu, não é verdade? Muito pelo contrário, esses aí parece que vieram do inferno mesmo. É saber por onde anda o pastor Silas Malafaia, que critica muito o Supremo Tribunal Federal, critica muitas instituições. Ele vai se pronunciar a favor dos seus irmãos, ele vai dizer que a Polícia Federal também está num processo de conspiração, que a Justiça Federal está num processo de conspiração, ele também vai rogar para que Deus nos livre dessa gente malvada, dessa gente criminosa, dessa gente bandida. Como é que fica a cara dessas pessoas todas, né? Aliás, eu vou fazer uma série especial aqui com vocês, só abordando essa questão de mistura de política com religião. É um processo que está acontecendo em países da América Latina de uma forma muito intensa e a gente tem que começar a prestar atenção e diferenciar o que é um religioso e o que são os vigaristas que usam da religião para poderem ter negócios e para poderem ter força política em muitas situações, né? Então está aqui a matéria do dia hoje, todo mundo vendo. Polícia Federal prende ex-ministro Milton Ribeiro por gabinete paralelo no MEC e faz buscas contra pastores. Então, o ministro deu azar aí porque não está na alçada do Augusto Aras, né? Bom, e aí o Bolsonaro, naquele comportamento covarde que eu já antecipei para vocês, já aparece aqui na notícia fresquinha. Se a PF prendeu, tem um motivo, diz Bolsonaro sobre ex-ministro da Educação. Resta saber se o ex-ministro da Educação ele vai segurar essa situação sozinho, né? Se ele vai dizer que aquilo que ele disse, ele não disse, só que tem um negócio. Ele já foi à Polícia Federal e ele confirmou, ele reafirmou em depoimento oficial que recebeu esses pastores a mando do presidente da República. Vamos lembrar que o presidente da República não faz outra coisa a não ser tentar cooptar esses pastores ou ser cooptado por eles. A gente não sabe como é que existe essa simbiose. Fato é que eu anunciei aqui no nosso portal, infelizmente a imprensa, a grande imprensa está fazendo vistas grossas para isso, né? Porque era para mostrar que Bolsonaro, sexta-feira passada, passou o dia todo em Belém com dinheiro público, com uma estrutura gigantesca, com aluguel de motocicleta, com todo tipo de estrutura ali, pagos por nós. No dia seguinte ele foi para Manaus, não falou o nome do brasileiro de inglês, do Bruno e do Dom Phillips, que foram assassinados, não mencionou absolutamente nada sobre esse assunto, enfim, fez uma motociata, mais uma vez usando dinheiro público, e depois foi a 2 encontros em igrejas e em templos. Isso tudo pago com o dinheiro do povo brasileiro, sem nenhuma menção pelos veículos de comunicação, sem nenhum tipo de imagem. Então, é inegável que o Bolsonaro tem feito desse segmento religioso uma forma dele ter algum tipo de substância eleitoral. Isso pode explicar, inclusive, esse volume de intenções de voto que o Bolsonaro ainda tem, que são mostrados pelas pesquisas eleitorais. Mas será que essas pessoas vão continuar a ser enganadas de uma forma tão visceral, de uma forma tão descarada? Será que as pessoas não vão ver que o Bolsonaro tem uma distância gigantesca do cristianismo, que eles estão utilizando os pastores ficam utilizando de uma forma absolutamente corrupta a mistura da imagem de Bolsonaro com qualquer valor cristão, valor religioso,
religioso? Pois bem, isso tudo a gente vai ver ao longo aí das próximas semanas, quais serão os desdobramentos dessa história. Mas o dano eleitoral para o Bolsonaro, evidentemente, vai acontecer. Não adianta ele querer se desvencilhar, ele vai ser considerado cada vez mais pelas pessoas que têm um mínimo de senso crítico como uma pessoa covarde, né? E o bolsonarismo continua a sofrer algumas cacetadas, né? Felipe Neto recebeu 66 mil de bolsonarista Carlos Jordi, condenado por fake news. É aquele deputado que quebrou placa da Marielle. Eu estou citando isso aqui para mostrar para vocês que os cometas, os meteoros, estão caindo de uma forma bastante ampla e vão continuar a cair para cima e para baixo. Procuradora espancada por colega revela que tinha medo dele e se diz desrespeitada como mulher. É aquela procuradora lá em São Paulo que foi surrada por um procurador, e aí, já investigando o perfil social dessa criatura, nós vemos lá no Instagram dele a frase: Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Vocês conseguem identificar o perfil dessa criatura? Com quem que ele se identifica? Com o que ele se identifica? Então, gente, nós estamos vendo essas coisas todas acontecerem e os meteoros caindo em cima de muitas pessoas que estão ao seu redor, né, do bolsonarismo. E aquele suspeito do ataque de drone que jogou ali alguma substância em cima do comício lá, da reunião de Alexandre Calil e Lula, foram presos também. E tem várias passagens na polícia. E com essa situação agora que eles foram flagrados, a gente imagina que um sinal esteja sendo dado a esses delinquentes que querem transgredir de alguma forma no processo eleitoral do dia 2 de outubro. Nós vamos ter que ter muito empenho, muita serenidade, muita sabedoria para lidar com esse processo, com essas pessoas, porque nós estamos diante de pessoas absolutamente covardes, pessoas que não respeitam absolutamente nenhum princípio humano, nenhum princípio ético, nenhum princípio republicano, e lutar com armas lícitas com essa gente que está no campo da ilicitude, da imoralidade, da bandidagem, não será uma coisa muito fácil, não, mas a gente tem que ter serenidade e seguir em frente. Gente, esse foi o nosso encontro mais rápido que o normal. Mais tarde eu estou aqui com vocês, porque tem muito assunto para a gente conversar, tá bom? Um grande abraço, tchau.